Oi, Ana. Ah, oi, deixa eu tirar a música que eu tava sozinha aqui. Olha, deixa eu arrumar, eu arrumei de um jeito, não ficou bom assim. Pronto. Tudo bom? Como você está, Meire? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite para todos vocês. Ellen, seja bem-vindo. Caroline Antunes também. Sejam bem-vindos, pessoal. Como todos sabem, essa é a Meire. Meire, se apresente. Então, eu sou a Meire. Hoje eu trabalho com coaching e mentoria para liderança, usando a experiência que eu tive e mais tudo aquilo que a gente vai aprendendo e vai buscando aprender, né? Então, coaching e mentoria específico para liderança, e eu tenho um curso de contratação também na Udemy. Nesse curso a gente fala de todo o passo a passo da contratação e tem também um bônus de 1 hora de mentoria para que eu possa conhecer melhor esse líder e entender o desafio que ele está enfrentando nesse processo, principalmente de contratação. E onde que a gente encontra esse curso para comprar, Meire? Tá no link da minha bio no Instagram. Ele tá na Aham. Udemy, tá? Mas na minha bio tem o linkzinho pro curso. Perfeito. Deixa eu tirar o som aqui do computador que estava com a musiquinha. E boa noite para vocês. Meu nome é Ana Bilan. Sou especialista em consultoria gastronômica e especialista no método GAS. Então, se você está aí, ó, você conhece dono de restaurante, bar e, na verdade, como o bate-papo com a Meire, você sempre pode chamar todo mundo que tem um cargo de liderança ou aspira a ter um, né, Meire? Porque o assunto, o nosso bate-papo envolve tudo, envolve todas as áreas de negócio, não é só focado na gastronomia. Você que tem uma indústria, você que tem uma loja com vendedores, então dedo no aviãozinho e vamos chamando o pessoal para o bate-papo. E eu e a Meire hoje conversamos e a gente quer muito a interação de vocês. Então mandem perguntas, conversem conosco, que a gente vai lendo e conversando. E eu, em particular, isso a Meire não sabe, gente, quero fazer uma campanha. Vamos todos pedir a Meire toda quarta-feira aqui. Vamos ter a quarta-feira da liderança. Daí a gente vai desenvolvendo temas diferentes. Então me ajudem na campanha, pessoal. Meire, queremos você. Escrevam aqui todos. Meire, nós te queremos. Por enquanto tem pouca gente, mas depois eu vou botar mais fé nessa campanha para a gente te convencer. Tá bom, então, eu fico feliz. Se estiver agregando para vocês, eu fico muito feliz. Ah, não! Olha só, o pessoal tem gostado muito, eles têm comentado assim que as lives geralmente são aquelas coisas sérias, a pessoa falando, e nós duas somos meio bagunceiras, né, tal. Então, acho que o pessoal gosta dessa leveza nos assuntos, por mais que eles sejam profundos, a gente consegue trazer eles com mais leveza. Ah, eu tenho que interromper. Nick, você tá aqui, que delícia! Tô super feliz, Nicole. Você vai amar. Fica com a gente até o final. Tô morrendo de saudades. Desculpa, gente, mas sabe, né? Eu tive que interromper. Então, isso que as pessoas... E assim, você não sabe, me zoam um monte. Às vezes encontro alguém tira sarro de alguma coisa. Sabe do que estão tirando sarro, Meire? Da minha canequinha. Pronto. Eu tô com uma aqui também, ó. Tô tomando um chazinho, ó. Eu e a Mafalda aqui, enquanto a gente Aí, vai ó, falar. viu só? Então tem que tirar sarro das duas, gente. Não é só de mim, não. Meire, começa, senão a gente vai ficar batendo papo que nem a gente fica horas. Ó, a Ellen já falou que quer você 4 vezes por semana. Boa, gostei. Vamos lá, então. Então, pessoal, nesse formato que eu tenho combinado com a Ana ali, que a gente tem feito as lives, trazendo um conteúdo, mas tendo esse momento de descontração, e é muito importante vocês colocarem aqui os exemplos, as situações, para a gente ir encaixando nisso tudo, para que faça cada vez mais sentido. Então, uma coisa que eu queria começar conversando é que a gente já fez uma live falando sobre a importância da liderança em negócios gastronômicos, sobre o feedback na semana passada, mas uma coisa a gente precisa deixar claro: não tem feedback, não tem treinamento, não tem conversa que dê conta de uma contratação errada. Então, esse é o primeiro passo que a gente deve pensar. E pensando nisso, eu coloco aqui também a minha experiência, né? Então, tudo que eu coloquei aqui para vocês, que eu tenho trazido junto com a Ana ali, foi a experiência que eu tive e com base nisso também os incômodos. E aí a gente vai procurando e vai estudando
para que as coisas melhorem. A gente quer sempre entender, né? Eu ouvia muito, ouvi um tempo, na verdade, das minhas lideranças, você precisa contratar melhor, tem que cuidar com a rotatividade. Realmente, o horário não era dos melhores, o salário que nós oferecíamos não era dos melhores, mas nunca ninguém me explicou exatamente o porquê. O porquê que uma contratação se torna tão cara. Então, é dessa forma que eu quero trazer aqui os 5 principais prejuízos de uma contratação errada. E vou pedir também aqui a intervenção da Anali, a ajuda de vocês para a gente ir complementando. Então, a primeira coisa é produtividade. A gente baixa rendimento devido à rotatividade. Porque tem sempre alguém entrando. E aí a minha qualidade nunca fica aquela que eu preciso que fique. Então, o meu rendimento, ele baixa. A minha produtividade tem um impacto muito forte. O segundo Assim, eu vou te interrompendo, né? O que acontece, né, que a gente vê esse turnover muito grande da equipe, quando a equipe está ficando coesa, quando ela está começando a funcionar como um reloginho, sai um membro. Daí entra outro membro da equipe e começa tudo novamente. Então é sempre um retrabalho, a gente não consegue manter um nível de trabalho e nem de treinamento, que quando você termina de treinar uma pessoa, ela sai, né? Por motivos de uma contratação errada que você já vai seguindo aí. Isso mesmo. Né? O segundo quesito é o enfraquecimento da cultura organizacional. Então, o que é a cultura da organização? A cultura da organização, quando eu trago aqui para vocês, é o seguinte: a gente quer sempre que aquele colaborador tenha resultado, mas que ele siga as regras daquela empresa, daquela área, daquele setor, dependendo da situação, né? Do negócio que a gente está trabalhando. Você quer que ele tenha um resultado, mas que ele siga as regras. Como que a gente vai seguir regras se essa regra não se perpetua? Porque tem sempre uma rotatividade. Não existe. Essa cultura, ela vem justamente dos exemplos. E para que se tenha exemplos, tem que ter essa perpetuação. Se eu não tenho essa continuidade dentro da minha área ou da empresa como um todo, essa cultura, ela se perde. Cortou aqui, Miriam, não te ouvi um pedaço. Cortou? Cortou. Vamos Vocês lá. Estão ouvindo, pessoal? Tá tudo certo o áudio Alguém aí? faz um joinha aí, porque eu não ouvi uma boa parte do final do que a Mary falou. Falem conosco, por favor. Lisiane, você conseguiu vir, você disse que não ia dar, que bom. Ela disse que está ouvindo. Sim, então, beleza. Eu acho que fui eu aqui. Então, continue aí. Então, a gente a Sandra também está ouvindo, a Nick. Vai lá. Isso. Então, a gente tem esse enfraquecimento da cultura, porque não tem essa continuidade. Isso não se perpetua. Então, a cultura da organização, ela não vai se propagar. Então, é aquela coisa que você falou no começo. É um treinamento em cima do outro, um treinamento em cima do outro. E a cultura... E ele vai se perdendo, né, Mary? Ele se perde, porque não tem as pessoas para que faça esse ciclo naturalmente, né? Não tem essas pessoas. Então, essa cultura, ela não se perde, nem se cria, na verdade. Depois, na verdade... Pode falar. É que, na verdade, quando acontece isso, a cultura da empresa já é um pouco enfraquecida. Então, se fosse uma cultura forte, a perpetuação ocorreria, mas como não acontece, ela já nem tem, acho que, uma cultura bem pré-estabelecida, nem tem missão, visão, valores. É mais ou menos assim: você está contratado, por favor, vai cozinhar. A cozinha é sua. Nem sabem direito onde estão trabalhando, o porquê, qual a missão, qual o motivo. Então, tudo está perdido ali, né? Então, você vai treinar pontualmente, não globalmente, como uma empresa. Não é isso? Isso mesmo. Bem colocado, Nali. A terceira situação que a gente tem é o desgaste. O que acontece? Muitos treinamentos, naquela parte inicial, o treinamento é importantíssimo, mas ele precisa ser o treinamento, você tem que sentir que está avançando com o treinamento, com aquele colaborador, e você fica sempre naquele começo. Você entra alguém, fica 30 dias, 90 dias, e depois tem que repetir aquele treinamento. Isso trazendo um desgaste também para as pessoas que ficam, principalmente para quem fica, se sente cansado, tem que sempre ensinar alguém a cada 30, 90 dias.
tem que treinar alguém de novo, alguém de novo. Então isso acaba se tornando muito pesado, porque você está em constante reestruturação. E não tem quem aguente Sem isso. dúvida. Você pode pedir para um colaborador treinar um colega. Eu sou muito favorável a isso, não precisa ser o líder exatamente a treinar, só que vai chegar um momento que esse colaborador vai te questionar. Olha, eu não consigo produzir, que foi o nosso primeiro item, a baixa produtividade. Eu não consigo produzir porque eu tenho que ficar sempre com alguém, treinando alguém nesta fase inicial. Aquilo não tem continuidade. Isso se torna caro, nem digo em valor. O tempo é caro, né? O tempo da equipe é caro, o tempo do colaborador é caro. Então, se você fica investindo tanto tempo, literalmente em vão, porque você já contratou errado, as escolhas vão aumentando de forma errada e aquilo vai virando um problemão enorme, que daí você já está cansando o teu colaborador que trabalha bem, que está ali fazendo o trabalho dele, que entende a empresa, que vestiu a camisa, mas ele cansa de ficar ensinando o outro, ele larga tudo que está fazendo, que daí acontece o quê? Ele tem 2 trabalhos, o dele e o do colega no início. E isso frequente, não tem quem aguente. Isso porque é um serviço paralelo, né? A gente não para de fazer uma coisa para fazer outra. É um paralelo, só que isso uma hora cansa. Quando você faz e sabe que tem um resultado, ok, eu vou colocar minha energia 30, 90 dias para um colega, vou ajudar ele, legal. Mas quando eu tenho que estar sempre fazendo isso, é muito cansativo, né? Isso não tem condições. E ali a gente entra, então, no quarto item, que é aumento de custo. E foi aqui que eu fiquei muito surpresa com essa situação de custos e eu fui pesquisar. Então, o Celso Basola, da Bas Consultoria, ele coloca que os custos de uma contratação errada pode ser de 3 a 15 vezes o salário do colaborador que foi demitido. Mas Uau! de onde vem? Muito grande. De onde vem todos esses números? Você tem que colocar ali todos os salários que foram pagos para esse colaborador, todos os benefícios que ele tem acesso, o retrabalho que foi feito devido a essa contratação errada, porque não tem essa perpetuação, não tem essa produtividade adequada, o tempo das pessoas envolvidas no processo, os resultados que não foram obtidos, o treinamento desse outro colega que vai para o treinamento, gastos com integração, e olha só, às vezes a gente não faz essa conta, as despesas com a nova contratação, porque eu preciso anunciar a vaga, fazer exames admissionais, isso tem um custo. O médico que vai atender tem um custo, a demissão tem um custo, além do tempo de adaptação desse novo colaborador, até que ele comece a gerar resultados que a gente espera. Isso ali, ó. Fora o custo psicológico. Total. A Ellen, a Lizzie, até eu me assustei, não sabia desse montante. Fora o custo psicológico, fora o custo de tempo do entrevistador, de tudo que envolve, da integração, do uniforme, dos EPIs, né? Então envolve muita coisa. São muitos quesitos aqui e a gente geralmente não percebe isso ou não tem alguém que explique, que era a situação que eu vivia. Ninguém me explicava o porquê disso, mas por que é tão caro? E é algo que, se você for olhar, é muito lógico, mas é aquela questão das outras semanas. O óbvio só é óbvio quando é dito. Se ninguém diz pra gente, isso não fica martelando ali na tua cabeça, você não pensa. Então é preciso ter essa clareza para que cada vez se entenda mais realmente a necessidade de estruturar bem a função, de preparar um organograma. Você começa a ver que essas ações, elas têm uma importância muito grande, uma relevância muito grande. E aí o quinto item prejudica. Prejudica o quê? A imagem da empresa e a credibilidade do líder. Aí fica aquela situação. Aquela empresa ali é aquela que ninguém para. Ninguém para naquela empresa. Não, nem vá, né? Quantas empresas têm essa fama, né? Nossa, ninguém para ali, qual será o problema? Ellen, olha que graça. A Ellen falou que já ganhou a noite. Que bom! Mas muitas empresas têm essa fama, né? Mas é uma contratação errônea, né? Como a gente está conversando há dias, né, Meire?
é falta de dados. É mais ou menos, muitas pessoas contratam literalmente como se fosse um balde, a empresa com buracos, elas vão colocando qualquer rolha ali, uma rolha, uns chicletes, e não dá certo. Não é isso? Não dá. A gente tem que pensar muito nisso, pensar bastante nessa situação de quem eu estou contratando, deixando bem claro que a contratação, ela não é um julgamento, a gente não vai julgar este candidato à vaga, não é isso. Você vai procurar encaixar da melhor forma a pessoa certa para aquela função. É isso que a gente vai fazer, porque cada empresa tem o seu tempo, as suas prioridades, o seu jeito, a sua qualidade. Então, é você encontrar o melhor colaborador, o melhor candidato para essa vaga. Então, tem que ter uma clareza muito grande da vaga que você tem, dos custos de você contratar errado. É óbvio que em algum momento isso vai acontecer. Isso acontece, sim, mas por isso tem as perguntas certas que você vai usar na entrevista, por isso que existe o período de experiência, onde você vai avaliar, porque na entrevista o candidato sabe tudo. Quando você faz perguntas mais profundas, você já vai entendendo melhor o comportamento dele, e durante o período de experiência, com a prática, ele já vai te dar retornos e você já vai observando. Tá legal, não tá, tem que treinar melhor isso, tem que conversar com aquilo, ou você já vai ter uma noção de que não dá, não é esse candidato aqui. Então, o que eu vou fazer no meu processo de entrevista para melhorar e ter as informações mais concretas daquela vaga que eu preciso do candidato. Eu vou te falar como é que eu faço para você me ensinar, para ver o que eu faço errado. Quando eu entro com consultoria num lugar, às vezes eu tenho que remodelar a cozinha, né? Muitas vezes o proprietário da carta branca, faça do seu jeito, eu ganho de presente uma cozinha por um tempinho. Então, antes de tudo, Meire, eu faço um organograma, eu desenho essa cozinha. Eu preciso de quais funções? Eu preciso realmente de quantos funcionários? Porque é muito fácil você chegar e falar, não, aqui eu preciso de 5, 6, 8... Mas não funciona assim, não é aleatório. A gente tem que definir as funções. Depois, feito isso, faço um organograma corretíssimo de quem faz o quê. E daí eu faço o descritivo de cada vaga, né? Porque, por exemplo, eu prezo, Ana Li, não estou falando das empresas para as quais eu trabalhei. Como é a cozinha, eu prezo geralmente para contratar pessoas não fumantes, né? Então não adianta, já é um pressuposto ali, não é uma coisa fixa. Se aparecer a melhor cozinheira do planeta querendo trabalhar ali e ela obedecer as normas, beleza, mas assim, é algo que eu presto atenção. Outra coisa, um exemplo, eu tive uma vaga para fazer café da manhã num hotel, mas a pessoa tinha um filho, um bebezinho. Então, qual seria a facilidade de locomoção para ela às 4 horas da manhã? Ia ser muito complicado. Então, era uma pessoa interessante, é mais fácil eu pegar essa pessoa e colocar em outra vaga. Então, acho que quando a gente for sentar para conversar com alguém, a gente tem que ter claro, antes de tudo, o que a empresa precisa. O que eu preciso para a vaga. Eu não preciso de uma rolha para colocar naquela situação, né? E eu gosto muito, mesmo não sou psicóloga nem nada assim, mas de perceber aquele livrinho, né? O Corpo Fala. Perceber as atitudes da pessoa. Por exemplo, nós conversamos hoje à tarde, a gente até deu risada, né? Vai uma moça fazer uma entrevista com um decote no umbigo. Já é complicado, eu já sei que vai me dar problema. Então, corta-se ali, né? Então, acho que essa clareza na entrevista, do que você quer primeiro, né? E no que a empresa pode oferecer. Também, porque muita gente vai fazer entrevista e daí fala assim, olha, o salário é tal. Aí você até gostou da pessoa que está ali, daí a pessoa fala, mas... Aí você já promete um aumento. E você sabe que não vai acontecer. A pessoa vai ficar ali até o tempo que você prometeu o aumento e vai embora. E daí acontece o que foi no começo da nossa conversa. Esse turnover, ninguém vai parando. E geralmente a culpa vem lá de cima do que está acontecendo, né? E é um espelho. Eu não sei se eu faço certo, Meire, por favor.
Me conte. Faz, é isso mesmo. A primeira coisa é a gente organizar a casa, né? Então, se você cuida de uma empresa, num geral, você vai fazer isso. Se você está cuidando de uma área em específico, você vai organizar esse organograma, as funções, o que cada função precisa. E a gente tem que lembrar que não é só aquelas competências, aquelas habilidades técnicas. A gente precisa também de habilidades comportamentais. Então, pense, por exemplo, que você está organizando, ajudando num restaurante e você tem alguém para que vai receber esses clientes, uma recepcionista. Se for alguém com um perfil muito fechado, muito quieto, essa pessoa não é comunicativa, será que ela vai atender bem esse cliente vai chegar? Será que ela vai ter um resultado legal no tempo que você precisa? Ah, mas significa que ela não é uma pessoa boa? Não, significa que ela apenas não é certa para esta função. Então, quando a gente tem essa clareza da função que se tem, das competências técnicas, comportamentais que você quer, de como que esse setor funciona, quantas pessoas você precisa para essa função, fica muito mais fácil a tua contratação e, por consequência, as perguntas que se fazem durante um processo de entrevistas. E essa questão que você falou, né, de colocar rolha ali para ir tampando esses buracos, isso é uma contratação por conveniência. Mas o objetivo de você ter uma empresa não é que essa empresa cresça, você não quer que essa empresa vá para cima. Quando você contrata por experiência e não por valor, essa empresa não vai para cima, essa pessoa não vai conseguir fazer isso. Ela não tem como te ajudar. E aí eu pergunto, cadê o diferencial da tua empresa? No que ela se diferencia? Porque tem que ter um diferencial para o cliente ir neste restaurante do que naquele. Tem que ter. Sim, lógico. E aí, qual que é o diferencial que você tem? Então, essas pequenas perguntas, elas vão trazendo a clareza e, mais ainda, essa necessidade de estruturar bem esse setor com organograma, detalhar as funções, tudo que você quer que tenha nessas funções, como você colocou, eu prefiro que não seja fumante. Ponto. Tem um ponto de É uma opção partida aí. minha. Se é fumante, Eu tenho um ponto já de vai partida. cair um pouquinho no teu conceito. Eu acho que assim, a contratação tem que ter uma clareza profunda, desde da empresa, do entrevistador, do contratante e do entrevistado, né? Porque se começar um teatrinho ali já, a coisa não vai dar certo, né? Eu não demoro muito quando eu faço entrevista, assim, sabe? Eu deixo mais as pessoas falarem, assim, eu sei, eu não tenho técnica, não estudei para isso, não é minha área, acabo fazendo por necessidade, mas geralmente eu acerto, assim, sabe? Mas eu deixo mais eles falarem, e eu deixo muito clara a vaga. Olha, na nossa área, Meire, na tua também, né? Não tem final de semana, não tem domingo, não tem feriado. É um domingo por mês. É um domingo por mês e uma folga por semana, sendo segunda, terça, quarta. E isso tem que deixar claro para a pessoa que quem não está habituado, isso pode causar problemas familiares que vai refletir no trabalho dela, no desempenho. E eu gosto muito de ter um ambiente bom de trabalho, né? Eu fico muito triste quando eu vejo que alguém vai trabalhar com dor, tipo, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar. A gente passa muito tempo da vida trabalhando. Então, tentar deixar isso o mais leve possível. E é uma escolha do funcionário, do colaborador e da empresa ter aquela pessoa. Então, se a empresa deixar claro, olha, nós trabalhamos assim, nós temos um plano de saúde assim, o salário é assim, ou não temos isso, não temos aquilo, eu te ofereço isso, mas você precisa fazer isso. É um jogo claro, a pessoa pode aceitar ou não, daí depois você pode chegar para ela e falar, ô fulana, nós tínhamos combinado que seria assim. Eu acho muito mais fácil esse tipo de abordagem. Isso, no curso eu falo bastante sobre isso, essa questão da clareza. O que eu percebo? Tem pessoas que lidam tanto com esse processo de recrutamento e seleção, que estão fazendo isso há tantos anos, que já se torna algo natural. Só que essa naturalidade faz com que perca a sensibilidade. E é essa sensibilidade que faz a diferença, a parte humana que faz a diferença em um processo de contratação. Inclusive no curso eu falo bem, no começo de uma entrevista foi o que deu muito certo para mim. O que eu fazia? Eu começava explicando sobre a empresa, sobre a vaga.
eu já deixava claro no começo. Se o candidato tinha intenção, ele continuava o processo. Se ele não tinha, ele já interrompia naquele momento. Olha, para mim o horário não dá, o salário não dá, eu abro mão da vaga. Você não precisa expor esta pessoa a um processo de entrevista, que quanto mais você vai pegando experiência, você vai fazendo as perguntas certas, vai conseguindo obter respostas bem interessantes para aquela função que você quer. Mas você precisa deixar essa clareza para ele. E falar exatamente, olha, o salário é tal, os benefícios que tem são esses, ou os benefícios que não tem são esses. Isso também precisa ficar claro. A função, o que você espera. Dependendo da situação, vai chocar, de repente, com os valores dessa pessoa. Algo que é extremamente importante para você pode não ser para este candidato, mas você precisa deixar claro, para que depois não tenha aquela situação. Ai, mas eu não sabia. Ai, eu não fui informado. Não, sabia sim, desde o começo. E é essa cultura que precisa se perpetuar. Essa cultura de você, desde o começo, já ir colocando os direcionamentos e como você quer. As pessoas que querem vão ficar, as pessoas que não querem automaticamente já se excluem desse processo. Sem dúvida. Sem dúvida. E deixa eu te fazer uma pergunta. A minha área, que é meio técnica, eu ainda prefiro contratar alguém com uma inteligência emocional melhor, com uma questão psicológica mais acessível do que com melhores técnicas, né? Eu prefiro ensinar, sabe, Meire? Do que ter uma pessoa meio descontrolada, uma excelente cozinheira maluquinha. Então, não me interessa. O que você me diz disso? Isso é bem importante. Você já tem clareza dos valores que são importantes para você. E outra coisa, técnica se aprende, porque técnica, é um processo. Se você colocar alguém para fazer alguma coisa, ela vai conseguir fazer essa coisa. Agora, é aquela questão que a gente conversou acho que na outra live. Se você tem alguém na cozinha que é muito bom, mas essa pessoa, quando precisa conversar com um colega, não é legal, e ela constantemente tem que estar conversando com alguém, como que você vai resolver isso? Você vai ter que estar toda hora intervindo, toda hora tendo que se meter nisso? Não, você contrata alguém para que essa pessoa faça o serviço e que você não precise fazer. Então, você tem que ter essa clareza. Esse teu pensamento, Anali, ele tá certo. Ele tá certo, porque a técnica se aprende. Claro, quando você precisa, por exemplo, de um registro, não tem condições, né? No nosso caso, eu sou farmacêutica aqui também. Tem umas meninas aqui que são farmacêuticas. Ó, a Carol Bonato, a Muriel, farmacêutica, a Carol Antunes. Nós precisamos ter um registro de classe. E de classe ele é obrigatório. Essa parte técnica eu preciso ter. Mas será que é melhor eu contratar uma farmacêutica em início de carreira, onde eu posso moldar com ela algumas coisas, porque ela já tem essa licença técnica e ela tem comportamentos legais? Ou eu vou pegar alguém que tem uma experiência gigantesca, mas que a hora que precisa conversar com alguém se atrapalha, não sabe trabalhar em equipe? Então, essa clareza ela precisa ter. Porque, na verdade, tudo isso, de todas as lives que nós falamos até agora, o que nós buscamos realmente é uma equipe coesa, né? É só o que nós precisamos. Independente do grau técnico, até que se é uma pessoa que não sabe não sabe bem a técnica, mas é uma pessoa de fácil convívio, a colega com prazer vai ajudar. Né? Mas com grosseria, com algumas formas, aí fica mais difícil. Então, daí essa coesão nunca vai existir. Isso, né? Mesmo. É bem isso, bem isso, Anali. Que assunto ainda para ficar uma semana. Aí, gente. Nossa. Pois é, pessoal, ninguém quer falar nada com a gente, ninguém quer perguntar nada, todo mundo quietinho. Gente, vamos, agora que tem mais gente aqui, ó. Ó, a Carol tá falando. Como diz o ditado, contrata-se o caráter, ensina-se a habilidade. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tô dando oi para as pessoas. Para algumas pessoas passaram, eu nem dei. Zé Luiz, você tá aqui, que delícia! Que bom! Algumas pessoas passaram aqui que a gente não conseguiu dar oi. Desculpa, gente. Ó, mas lembrando, ó, aviãozinho, chamar o povo aí para vir assistir. E nós estamos na campanha, pessoal. Queremos a Meire toda quarta-feira para falar de liderança, de equipe. Ó, a Ellen aí, a Ellen é parceira, ela não quer? Aqui, ó.
4 vezes por mês, isso mesmo, né? Então, gente, me ajudem a convencer a Meire a doar essa expertise dela para nós. Toda semana a gente vai vendo uns assuntos e a gente vai conversando com ela aqui, né? A nossa área é diferente, né? Olha lá. Ah, Zé, que legal. Então, a gente quer você aqui para dar uma aulinha para a gente, né? Porque um dos grandes pilares do nosso método são as pessoas, né? Porque sem as pessoas, a gente não tem como fazer nada. E você está ajudando a gente, por favor, Meire. Então, vamos lá, pessoal, todo mundo escrevendo. Queremos a Meire toda quarta-feira. É aquela situação, você pode ter um processo muito bonito, desenhado no papel, é a hora que vai para execução, trava. São as pessoas, a gente precisa olhar para as pessoas. Se o líder não se preocupar com as pessoas que estão com ele, não sobra nada para ele liderar. Então, essa consciência cada vez maior é bem importante. A Caroline falou, a Caroline, quarta das poderosas. Um assunto muito importante, Luiz, tem uma boa equipe, o trabalho é quase impossível. Nossa, é impossível mesmo. E olha só, nós estamos com audiência Brasil, Uruguai, Canadá e Portugal. Estamos bem, Meire? Que legal! Gostei disso, hein, gente? É verdade. Meire, mais alguma coisa? Nosso horário já deu aqui, era meia horinha. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Como é que estamos aí, pessoal? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Que bom, Ellen, que você gostou. Que bom. Acho que sem perguntas, Meire. Você tem alguma coisa para finalizar? Pessoal, se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa, esse assunto da contratação ele é bem extenso, então a gente combinou de começar colocando esses dados ali que realmente assustam. A Ellen colocou ali, esse dado da contratação foi matador, é isso mesmo. Quando a gente vai tendo consciência, tem cada vez mais a certeza de que precisa desenvolver um bom trabalho. E é um caminho, é um processo, então não precisa ter pressa, não precisa se atropelar, né? Quem aí gosta de usar relógio? Ó, eu tô com um relógio aqui, eu adoro usar relógio. Mas às vezes o líder precisa trocar o relógio pela bússola. Ele precisa ter a direção certa e não fazer de forma rápida. A contratação, ela tem que ser algo estruturado, eu tenho que saber de onde eu estou partindo, para onde eu quero ir. Se eu tiver a direção, fica mais fácil. Não adianta eu fazer na pressa, eu contrato na pressa, eu demito na pressa. Ah, tá cheio de currículo, é muito fácil contratar, mas olha os custos que estão envolvidos. Então, quando a gente, em alguns momentos, vai optando por trocar o tempo, a pressa, a rapidez pela direção, a nossa equipe vai ficando cada vez mais coesa, mais consistente, mais engajada, que essa é uma grande coisa que a gente quer, que as pessoas sejam engajadas, e isso é possível. Né? Então, o líder tem que acalmar, pensar na direção e seguir firme nesse propósito. É isso aí, então, pessoal. Nós queremos uma equipe que funcione como um reloginho, uma máquina de relógio, um reloginho suíço. E olhe, não dê risada, e nem você, não dê risada aí do outro lado, você que está nos assistindo, porque é possível, sim. A única coisa que eu sempre digo, é possível, mas depende muito da liderança. Isso é o que eu tenho realmente visto, vivido, com uma liderança fraca, ineficaz e conturbada, não anda. Então, é um caminho a se seguir, mas... Ai, gente, eu sou suspeita de falar, eu adoro isso, né? Eu sou apaixonada. E dá para fazer sim. Eu, graças a Deus, já consegui fazer mais de uma vez. Eu não, né? Todos nós que estávamos envolvidos nesse processo e foi muito interessante. O que o Zé está falando aí? Um comentário aqui, o problema na nossa área é que as contratações são sempre urgentes. Na minha área também era, viu? Eu contratar, tinha que ser de hora para momento, que nem dizia uma colaboradora minha, de hora para momento. Uma dica para essas situações: cadastro de reserva. Banco de dados. E deixa um cadastro de reserva. Deixa claro que você está chamando alguém para uma entrevista, mas que é um cadastro de reservas. Quando eu comecei a fazer isso, deu um alívio. Pode ser que no decorrer disso
este candidato já consiga um emprego, mas você vai fazendo cadastro de reservas, vai tendo as pessoas ali, porque aí você consegue colocar o tempo a teu favor. O líder tem que saber usar o tempo dele, né? E essa situação também acontecia com a gente ali no hospital e era bem complicada, mas a gente conseguiu dar conta dessa forma aí, cadastro de reservas. Tem que ter um banco de dados, um banco de talentos, uma saída, porque você precisou, daí você não chega para fulano e fala, ei, conhece alguém? Ah, sim, a minha vizinha está desempregada, daí ela vem trabalhar aqui, a minha irmã, minha tia, daí não vai dando certo, né? Isso mesmo. Mas, pessoal, por hoje é isso. Eu quero agradecer imensamente vocês. E vamos ver se quarta-feira tem mais. Eu vou, na Meire. E a gente vai conversando. Muito obrigada pela audiência. E vocês são incríveis. E desculpa tudo aqui, porque é tudo muito novo, né, Meire? A gente não está acostumada com essa história de live, né? Mas eu estou me divertindo horrores. O que importa é a gente se divertir, né? Passar o recado, se divertir, interagir com o pessoal, isso que é importante. Obrigada também, obrigada pelo convite, obrigada por quem esteve aqui com a gente. Grécia, não sei, acho que é Grécia. Grécia. Olha lá, que lindas. A minha melhor amiga chama-se Grécia também. Dona Grécia. Luiz, obrigada, Zé. Carol, obrigada. Já virou Carol também. A Meire fala Carol, já virou Carol. Olha lá, a Carol tá dizendo quarta, espero vocês. Só, Meire, não sou eu que tô falando, viu? A Ellen também quer, todo mundo. Então vamos lá, hein? Pessoal, tenham uma boa noite, fiquem com Deus e se Deus quiser e a Meire concordar, até quarta. Beijo, pessoal, boa noite. Beijo, tchau. Tchau.